A paz do Senhor Jesus, bom dia. Primeira terça-feira de 2022. Estamos aqui com uma boa palavra, continuamos aí nossa batalha, nossa luta. E vamos aí de glória em glória até o Senhor Jesus voltar, se Deus assim nos permitir. Eu quero, nessa primeira boa palavra deste ano, falar sobre um assunto, sobre um tema que é muito falado e às vezes é motivo também de muita confusão. Eu quero falar nesta manhã sobre, aliás, é uma pergunta o nosso tema de hoje: maldição hereditária ou justiça de Deus? Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia comigo, quem tiver Bíblia aí, tiver alcance, em Gálatas capítulo 6, o sexto capítulo da carta aos Gálatas, e a partir do versículo também 6. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos irmãos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 6. Benção aí, Tia Araci, minha benção aí, depois a senhora manda para mim aí. Obrigado aí a turma, o Marcinho, que Deus continue abençoando o Marcinho aí, restabelecendo a saúde dele. Que o Espírito Santo possa fortalecer a vida de todos vocês aí no Rio de Janeiro. Amém? Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Bom, tem uma batalha, uma luta, acirrada nessa questão aí sobre maldição, sobre bênçãos, maldição, o que é maldição hereditária. E eu fiz a pergunta aqui, e essa pergunta nós vamos respondê-la, na verdade, na quinta-feira. Então, você pode estar conosco, você está convidado a estar conosco, na quinta-feira, que nós falaremos quebrando maldições. Vamos falar um pouquinho sobre maldição hoje, Vamos apresentar aqui alguns conceitos, vamos apresentar na visão bíblica, no conceito bíblico, e depois então você vai. Bom, a palavra maldição, nos contextos da Bíblia Sagrada, pode ser definida assim: maldição é a ação efetiva, preste bem atenção, é a ação efetiva de um poder sobrenatural caracterizada pela adversidade que produz, ou o que é ruim na vida da pessoa, Aí, dentro de um contexto geral, da vida geral, temos aí, geralmente está relacionado a feitiços, a encantamentos, a maldição hereditária, que é a mais comum, a mais falada, a mais discutida aí, dentro do assunto, dentro do tema. Amaldiçoado é a pessoa biblicamente considerada maldita. E o texto do apóstolo Paulo aqui nos leva a entender. Nós estamos discutindo o texto aqui neste mesmo tema. Quem chegou aí agora, tem o nosso texto base, ou nesse texto básico, enquanto ser registrado em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, ou capítulo 6, do verso 6 ao verso 10. Então preste bem atenção. Nós sabemos que a maldição ela pode ser proferida ou ela pode ser adquirida. E em ambos os casos, a maldição é fruto de uma ação maligna do pecado. A maldição
é tornar a pessoa maldita, ou a situação, ou a circunstância, ou a coisa maldita, ou amaldiçoada, como no adjetivo nós sempre falamos assim, amaldiçoada, uma pessoa amaldiçoada, ou uma coisa amaldiçoada. E o apóstolo Paulo chama os irmãos aqui, nessa carta, no capítulo 6, a prestar atenção, e aqui o texto também nos leva a uma compreensão e entendimento. Mas deixa eu falar antes sobre o Velho Testamento. No Velho Testamento, como no Novo Testamento, a ideia está muito bem formada, Deus falando, dando conselho à igreja, abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, aquilo que você fala, aquilo que você promove, aquilo que você produz, né? Às vezes, algumas coisas, elas estão relacionadas às nossas atitudes. Por exemplo, tem pessoas que são amaldiçoadas na vida, tem uma vida complicada, uma vida, né? Aparentemente amaldiçoada, fruto de um passado, de uma coisa que aconteceu, e ela, às vezes, inconscientemente, não se libertou da situação. Por exemplo, era muito comum no passado, hoje ainda acontece, a gente vê em muitos casos ainda, muitas famílias, né? Os pais falam, esse menino quando crescer não vai ser nada, isso não vai dar nada, isso é maldição, isso é palavra de maldição. A maldição, ela é proferida. Isso é uma pessoa que desde a criança vem ouvindo, que fulano vai valer nada, que fulano não vale nada, isso aí quando crescer não vai prestar para nada, isso já não vale nada. Era muito comum esse tipo de expressão. Menino, se ficar assim, você vai para o inferno. Às vezes as pessoas, até no momento caloroso de discussão, fulano só serve para ir para o inferno. São expressões, são maldições proferidas. E tem pessoas que amaldiçoaram a si mesmo e não têm consciência disso. Existe um termo que eu prefiro não tocar muito no assunto, né? Um tema, na verdade, né? Que as palavras têm poder. A Bíblia deixa assim, de uma forma muito ampla, essa ideia, né? Como a Bíblia não defende, mas a Bíblia deixa mais ou menos, né, nítido que esta é uma realidade. Alguns eruditos dizem o seguinte, que você é aquilo que você fala. Quer dizer, o jeito da pessoa falar, a forma da pessoa falar, caracteriza, né, ou define o que a pessoa realmente é. Uma pessoa, por exemplo, que no meio de uma meia dúzia de palavras, ela fala 2, 3 pornografias, por exemplo, você sabe que essa pessoa, moralmente, é uma pessoa de uma índole meia estranha, meia esquisita, uma pessoa não muito confiável, no termos aí de moralidade. Apesar de que moralidade, a gente já pensa em moralidade quando a gente fala de sexualidade. Não. O que é amoral ou o que é imoral, a moralidade e a imoralidade são antônimos. Uma no sentido de caráter e a outra no sentido de atitude, mas são palavras antônimas. Quer dizer, quando a gente fala antônimo, é uma palavra que é contra, que é o contrário à palavra moral. A palavra moral, a essência da palavra moral, ela está em Deus, ela veio de Deus. Todo senso de moralidade, não de moralismo. Moralidade é uma coisa, e moralismo é religião de pessoas que tentam esconder uma imagem, que são amorais, né, ou imorais, e que passam a imagem de que são corretamente, que têm uma atitude corretamente moral. Então isso aí é moralismo, é uma religião. Agora a moralidade, ela vem de Deus, ela é oriunda, a origem dela é em Deus, porque ela veio da perfeição de Deus, e a Bíblia transmite essa ideia de moralidade. Então nós vamos chegar aqui na maldição. Então a moralidade, eu disse que ela pode ser adquirida, ela pode ser proferida. Adquirida eu já falei, né? Tem pessoas que têm a vida aí toda complicada, ela não consegue prosperar, ela não consegue crescer, né? Quando criança, às vezes os pais, na hora da raiva, né, impensadamente falam, fulano é preguiçoso. Isso é o tipo de expressão que pai nenhum deve falar para filhos. Sempre a palavra de pais para filhos deveriam ser palavras de incentivo, de aumentar a estima, de empurrar, de propulsionar a pessoa
para uma vida positiva, para atitude, para ações positivas, e às vezes isso não acontece. E Paulo está falando mais ou menos isso aqui nesses 5 versos, né, do capítulo 6 da carta aos Gálatas, na igreja de Galácia. Nós precisamos aprender a plantar, a semear o que é bom. A semear o que é bom em termos de palavras, de expressões. Nunca diga nada negativamente em relação a uma pessoa. Não é? Quando eu estou passando mal mesmo, eu estou doente por alguma razão, né? Isso não é muito comum, graças a Deus eu gosto de uma saúde muito boa, já tive problemas com úlcera e outros desconfortos aí, questão da saúde, mas no geral a minha saúde é boa. E eu tive em 2009 uma crise terrível de úlcera, e eu evitava de receber pessoas. Eu lembro que a primeira visita que eu recebi, olha bem o que é a maldição. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente ouve das pessoas. Eu lembro que uma pessoa me visitou, uma das pessoas que me visitaram chegou assim: ô pastor, que o senhor sentiu antes do senhor ter esse problema, essa hemorragia aí na úlcera, que o senhor quase morreu? Aí já a gente está convalescendo, a gente não quer tocar no assunto, não é agradável tocar no assunto. Eu, por exemplo, quando vou visitar ou quando morre alguém, esse negócio de meus pêsames, eu não faço isso. Eu chego à paz do Senhor, eu abençoo a pessoa. A pessoa está doendo, a dor da morte, a dor da perda. Aí eu chego ao fulano, meus pêsames, se arrebenta com a pessoa. Eu não faço isso. Eu ridicularizo isso. Porque isso acaba sendo uma maldição da pessoa que recebeu. Então, a primeira visita que eu recebi, uma senhorinha da igreja, uma irmãzinha da igreja, Deus já recolheu essa irmã também. Então foi isso que o meu pai sentiu, meu pai morreu com isso também. Meu Deus do céu, eu estava lá convalescendo, fraquinho, tomando remédio pesado. A irmã, em vez de me visitar e orar, não, pastor, vai que Deus vai te abençoar, que Deus vai nessa, que o Senhor vai vencer e tal, que o Senhor é forte, não sei o quê. A pessoa, meu pai também morreu disso. Deu vontade de mandar a pessoa embora na hora, mas é por educação, a gente fica, né? Aquele negócio todo. Isso são maldições que a gente profere. Gente, nós temos que procurar, principalmente as pessoas que estão na luta, que estão nas dificuldades. Nós temos que semear o que é bom, o que faz bem, o que promove o bem, o bem-estar das pessoas. Não é? Eu vou ligar para a pessoa que está doente, já fulano, cuidado aí, segura com Deus e tem negócio todo, que isso aí eu já vi, tem muita gente morrendo com isso. Gente, isso não é. E quando Paulo fala aqui que nós devemos aquilo que o homem semeia, ele colhe, ele está falando mais nesse sentido. Eu quero levar para esse sentido aí de promover o bem-estar das pessoas. Nós estamos trabalhando desde o mês de outubro do ano passado, de 2021, estamos trabalhando essa questão de promover o bem-estar das pessoas. Eu quero insistir um pouquinho mais nesse tema. Então a maldição proferida é nesse sentido. Então a maldição adquirida, vamos falar um pouquinho rápido sobre a maldição adquirida. A maldição adquirida é aquilo que é fruto das nossas atitudes, dos nossos atos. Irmãos, em nome de Jesus, tome cuidado com isso. Não é só o que você diz às pessoas, mas o bem que você... Fazer o bem a alguém é fazer o bem a nós mesmos. Paulo está falando sobre isso. Porque quando o que eu faço para o outro, na verdade eu estou fazendo é para mim. Quando eu dou um prato de comida para uma pessoa, na verdade quem está sendo beneficiado sou eu. Quando eu oro para uma pessoa que está enferma, o benefício é meu. O benefício, na verdade, de quem faz a obra. Por isso que quem faz com a mão direita ou com a mão esquerda, a outra mão não pode saber. Porque Deus é que vai retribuir, é Deus que vai nos dar o galardão daquele bem feito, daquela obra feita, daquele bem que nós fazemos. Assim como quando nós perdoamos alguém, de coração, tiramos do coração, reconciliamos, como a Laninha falou comigo, a Laninha domingo, um dia desse, falando sobre perdão, ela falou uma coisa interessante. A Laninha, minha filha caçula, falou que perdão é começar de novo o relacionamento. E eu gostei, ela não entendeu na hora, mas na hora eu fiquei apaixonado com essa definição. Perdão é recomeçar, é começar do zero o relacionamento. Isso é muito importante.
Quando eu perdoo a pessoa, que eu começo do zero no meu relacionamento, o maior beneficiado sou eu. Quando eu libero o perdão, o maior beneficiado sou eu. Quando eu pego uma roupa que eu tenho do meu guarda-roupa, eu só tenho duas, mas eu vou dar uma, porque o outro não tem nenhuma. Eu estou abrindo as comportas dos céus em Cristo para que as bênçãos caiam e recaiam sobre a minha vida. Quando eu trato carinhosamente uma pessoa que está precisando de um abraço, uma pessoa que está passando por um momento psicológico difícil, para uma pessoa... Gente, semear o bem é isso. É promover o bem-estar do outro. É fazer com que o outro se sinta bem. Perdoar é cancelar a dívida. É desconsiderar aquilo que o outro te fez. É cancelar, é anular aquilo que o outro te fez. E às vezes nós valorizamos tanto o que é financeiro, o que é material. Às vezes nós valorizamos tanto o que é visível. Mas o que é invisível, nós somos movidos pelo que é invisível. Nós somos formados humanamente de espírito, alma e corpo. Ou seja, nós temos duas faculdades espirituais, invisíveis, e apenas um estado, o que é físico, o que é o nosso corpo. Mas nós temos a alma e o espírito, que é composto do que é espiritual, não do que é abstrato, mas do que é espiritual. Porque tem gente que acha que espiritual e abstrato é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Certo? Não é a mesma coisa. Abstrato está relacionado a pensamentos, a ideia, a conceitos, alguma coisa assim. Agora, o que é espiritual? Espiritual é realidade. É o que é invisível, o que existe, mas o que é invisível. Então, quando em se tratando de semear o bem, como Paulo falou aqui para os irmãos, né? Olha, Deus não se deixa enganar, Deus não vai na conversa. Eu trato a pessoa aparentemente de um jeito, mas a intenção do meu coração não é a mesma. É que ele está falando no versículo 10. Deus não te deixa escarnecer. Tudo que eu semeio, às vezes eu trato com fingimento, eu trato com hipocrisia. Eu não devo cobrar isso de ninguém. Mas às vezes o que eu trato com o outro não é de sinceridade. Às vezes o jeito do esposo tratar a esposa não é com sinceridade. Às vezes o amor que profere, né? Ah, porque fulana, eu te amo. Às vezes o marido fala para ele, fulana, eu te amo. Mas às vezes esse amor não é sincero. Isso é semear para o mal. Isso é uma semente maligna, é uma semente ruim. Isso lá na frente isso vai gerar uma coisa terrível, uma coisa bombástica para a vida. E nós não podemos continuar vivendo nessa situação, nessas condições. Meu irmão, promova o bem para as pessoas, ainda que a pessoa te faça o mal, mas promova o bem para ela. Ainda que a pessoa fale mal de você, fale bem dela. Fale bem das pessoas. Pastor, mas se a pessoa não valer nada, não existe ninguém que não valha nada. Não existe ninguém que não preste para nada. É o nosso jeito de olhar. Jesus falou, se os seus olhos forem maus, meu irmão, todo o seu corpo estará em trevas. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e só avaliamos, porque humanamente, principalmente as pessoas que estão fora da comunhão com Deus, ainda que estejam na igreja, têm a habilidade, uma habilidade terrível, uma habilidade violenta de só prestar atenção naquilo que é ruim nas pessoas, naquilo que é negativo nas pessoas. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Às vezes uma pessoa sai do relacionamento e fica por fora bombardeando, mandando direto para a pessoa, aquele negócio todo, meu irmão, promova o bem. Esse bem, tudo que você promoveu, o outro vai voltar para você. E preste bem atenção, quando você coloca um carocinho de milho ou de feijão na terra, vai nascer, não é? Um carocinho de milho ou de feijão. Vai nascer um pezinho, uma plantinha. Essa planta vai produzir vários frutos. Você planta, por exemplo, um carocinho de milho, vai nascer um pé de milho pelo menos com duas espigas de milho. Que seja com uma espiga de milho. Mas você já contou quantos grãozinhos tem numa espiga de milho? Ué, pastor, mas não foi um caroço só? Foi um caroço só, um grãozinho só de milho. Mas se der no mínimo uma espiga, são vários grãozinhos que aquele único grão de milho produziu.
Assim é o que nós fazemos para as pessoas. Se você faz o mal para a pessoa ou intenciona, porque o simples ato, o simples fato de eu intencionar no sentido de desejar o mal para o outro, pode saber que você vai colher. Só que quando colher, você vai colher não só a intenção que você teve de mal para o outro, o mal que você desejou para o outro, mas você vai colher, além do mal, o fato, o ato, porque o que prevalece na questão da maldição é a justiça de Deus. O que muitas vezes nós não levamos em consideração, que a maldição é um ato da justiça de Deus. E o profeta Isaías falou muito bem disso. Deus declarando no profeta Isaías o seguinte: eu fiz a luz, eu fiz as trevas. Ou eu faço a luz, eu faço as trevas. Eu criei o bem e eu criei o mal. Eu crio o mal, eu crio o bem. Bem e mal é Deus que cria. O bem e o mal são armas, ou são instrumentos da justiça de Deus. Nós temos que ter isso na nossa mente. Bom, se eu faço o mal, eu vou receber o mal. E se eu faço um tipo de mal para uma pessoa, se eu intenciono mal para uma pessoa, eu vou receber um caminhão de males. Entenda isso. E quando eu recebo muita coisa, não, o mal não faz, o mal que eu plantei, que eu semeei, ele não faz mal, não é apenas para mim. Ele faz mal para todas as pessoas. Quando eu planto uma roça, não sou eu que como, ninguém come uma roça toda. Quando eu semeio grãos numa roça, num quintal, ou num lote, numa chácara, quando eu colher, eu vou ter que dar para alguém. As nossas atitudes também são assim. Quando eu faço o mal, ou intenciono o mal, ou desejo o mal para uma pessoa, esse mal vai voltar em grande quantidade para a minha vida. Eu, por exemplo, que sou casado, que tenho família e tenho um parentesco grande ao meu redor. A minha esposa recebe as consequências, os meus filhos vão receber as consequências. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. A esposa vê o marido sofrer, ela não vai sofrer, não? Não, estão entendendo a ideia? Então é por aí, meu irmão. Se, por exemplo, eu desejo mal para alguém, eu quero ver fulano na miséria, eu já ouvi ver pessoas falando assim, eu quero ver fulano na miséria, quero ver a pessoa morrer doente em cima da cama. Só que quando adoece alguém na sua casa, a casa toda fica doente. Não, pastor, não é assim, não, isso não é verdade, não. Ah, não? Quem trata de doente sofre tanto quanto o doente. Então toda a casa, por exemplo, uma pessoa que está doente, somente dependendo da doença, ela envolve todo mundo do seu ciclo de amizade, do seu ciclo de convivência. Os amigos mais chegados acabam por sofrer porque o outro está sofrendo. Então você preste muita atenção, não semeie nada que possa promover maldição para a sua vida, porque você vai receber de volta. Você vai receber o troco, você vai receber isso como uma paga, como recompensa, e isto é fruto da justiça de Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, por isso que é a ordem do Senhor no Velho Testamento, e tem algumas variantes no Novo Testamento do mesmo texto, dizendo o seguinte: abençoai e não amaldiçoeis. Promova o bem-estar de quem quer que seja. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ter uma vida serena, uma vida de paz e tranquilidade, promova o bem. Pastor, mas estão me fazendo mal. O problema é de quem te faz o mal, o problema não é seu. Pastor, mas eu fiquei prejudicado, meu irmão. Nenhum homem, nenhuma mulher de Deus fica prejudicado pelo mal que o outro tentou, intencionou de fazer a você. Ninguém pode tocar no ungido do Senhor. E todo mundo acha que o ungido do Senhor é o pastor. Não, todos os que passaram pelo Calvário e foram justificados são ungidos do Senhor. Eu já preguei muito lá no passado, eu sou ungido do Senhor, eu sou ungido do Senhor. Mas você que está participando do culto nessa manhã é ungido, é ungida do Senhor. Porque tem o Espírito Santo morando na sua vida. A graça de Deus está na sua vida. Você é movido, você é propulsionado, você é conduzido pelo poder do Evangelho. Este Espírito Santo que mora na sua vida. Então você tem uma missão: abençoar. Abençoai, não amaldiçoeis. Amaldiçoar é semear a semente da prosperidade, é semear
a semente da tranquilidade, da paz. Tem quem fala, pastor, não sei porque eu sofro tanto, meu irmão. Você já consertou a sua vida com Deus? Você já consertou? Para consertar a vida com Deus, tem que consertar a vida com todos os que eu ofendi. E nem sempre, às vezes, nós sabemos quem ofendemos. Nós temos que ter todo o cuidado. Olha bem, eu li a definição nos dicionários aqui, no contexto bíblico aqui, do que é maldição. Maldição é a ação efetiva. Não é afetiva, é efetiva. É fruto de alguma coisa que nós intencionamos ou fizemos. E o poder da palavra no sobrenatural, ela é maligna. Porque quando você amaldiçoa uma pessoa, o diabo ouve e o diabo passa a ser um agente na sua vida deste trabalho. Toda vez que alguém amaldiçoa alguém, é como se ele estivesse naquele momento, quando ele profere a maldição ou intenciona a maldição, na verdade, naquele momento, naquele exato momento, ele faz um contrato com o diabo naquela questão. Crentes em Jesus Cristo, em nome do Senhor, não amaldiçoe ninguém, porque Deus não se engane, Deus não se deixa zombar. Não pense você que você amaldiçoa a pessoa ou não perdoa a pessoa, porque não perdoar também é amaldiçoar, tá? Quando eu não perdoo a pessoa, deixo ela presa. Não perdoar significa eu prender a pessoa malignamente no meu ódio, na minha raiva, na minha intenção, porque quando eu não perdoo, eu não quero o bem da pessoa, eu me torno incapaz. Quando eu não libero perdão, eu me torno incapaz de ser um abençoador. Ninguém que tem ressentimento, que tem mágoa, vai abençoar o outro que ele está magoado com ele. Já notou? Você já ficou magoado com alguém, não já? E quando você está magoado, você ora para ele, abençoando a vida dele? A Bíblia manda fazer isso. Aliás, manda primeiro não ficar amagoado. E se ficar, tem que pedir perdão a Deus, pedir perdão à pessoa e tem que orar abençoando a vida dele. Lembra de Jó? Os camaradas que ofenderam a Jó só foram libertados, só foram libertos da maldição quando Jó orou por eles. Meu irmão, a Bíblia está recheada disso. Jesus pregado na cruz, cuspiram, escarraram nele, chicotearam, 39 açoites. Ele estava recebeu palavras de ofensa de todos os lados, pelos sumos sacerdotes. Foi abandonado pelos familiares, pelos discípulos, pelos apóstolos, né, que se tornaram apóstolos. Foi abandonado pela sua igreja, ficou sozinho na cruz. Ele chegou a falar, Deus, por que eu estou sozinho na cruz? Ou por que até o Senhor me abandonou? O que ele fez? Ele amaldiçoou alguém? Não, ele semeou a semente da vitória. A boa semente é o quê? Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uma pessoa que te ofende, ela está fora da graça de Deus. Uma pessoa que levanta a palavra ou que comete em alguma atitude, ela faz alguma coisa para te prejudicar, para te dar prejuízo, essa pessoa precisa da sua compaixão, ela precisa da sua misericórdia. Se você entender isso, você vai semear saúde para a sua vida. A Bíblia chama amontoar brasas na cabeça. Você vai aumentar, estender a sua longevidade de vida. Você vai aumentar a possibilidade, vai tornar propícia a sua saúde, né? Porque você torna assim um canal, né? Um objetivo, um alvo das bênçãos de Deus. Você vai melhorar os seus relacionamentos. Você vai melhorar a sua comunhão com Deus vai melhorar, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa mais agradável, você vai ser uma pessoa mais abençoada em todos os jeitos, em todas as suas formas, toda a sua forma de viver. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para nós. Meu irmão, a maldição, ela destrói tudo que você construiu na vida. E a maldição hereditária, para encerrar aqui, rapidinho para encerrar, a maldição hereditária é quando eu tenho uma estreita comunhão com alguém que está amaldiçoado. A maldição dele acaba na minha vida. Mas a palavra hereditária quer dizer que eu recebi
às vezes eu tenho uma maldição na minha vida de uma palavra proferida dos meus pais. Não é o meu caso, não. Isso aqui é hipoteticamente. Às vezes meu pai falou, esse menino vai ser um malandro, esse menino vai ser nada na vida. Meu irmão, na quinta-feira vamos tratar disso, quebrando as maldições. Às vezes o marido fala para a esposa, essa mulher não vale nada. Isso é maldição proferida. Nós vamos tratar disso na quinta-feira. Ou talvez a pessoa diga para você, meu irmão, e rapaz, não adianta você tentar fazer faculdade não, que você nunca vai passar disso que você é. Meu irmão, não receba em nome de Jesus essa palavra. E se você já recebeu, na quinta-feira então nós vamos tratar disso à luz da palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda que você foi chamado para ser abençoado e não para viver sob maldição. E tem muitos crentes na igreja que estão vivendo sobre é por cima e sob é por baixo. Tem muita gente na igreja vivendo sob maldição. Maldição das coisas do passado. Maldição do pecado que você cometeu há 10 anos atrás. Maldição proferida de pessoas do seu convívio. Maldição de pessoas que te detestaram. E o poder das palavras delas, que foram recebidas por você, está prejudicando a prosperidade na sua vida em todo sentido. Principalmente no seu relacionamento com Deus e com pessoas. Pessoas que divorciaram, que fizeram um novo relacionamento, que não conseguem se relacionar com ninguém. Pais que perderam filhos, pessoas que sofreram abuso, um monte de coisas que aconteceram no passado. Tem pessoas que o passado delas está destruindo, está impossibilitando, está travando o presente. Isso é maldição hereditária também. Né, pessoas que fizeram lá atrás, que te prejudicaram lá atrás e que você está vivendo ainda hoje a situação. Que Deus nesta manhã possa estar libertando alguém. Se tem alguém que está ouvindo, alguém que vai ouvir este culto, não importa quando, que Deus nesta manhã, neste momento da sua participação conosco, né, na ministração dessa palavra, possa estar te libertando, possa estar libertando você dessa vida, que você tenha uma vida livre, uma vida pronta para ser abençoado, para que as bênçãos de Deus, para que as compostas dos céus caiam sobre a sua vida, você seja abençoado financeiramente, você seja abençoado socialmente, que todos os seus relacionamentos sejam abençoados, né? O seu relacionamento marital, relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, relacionamento com os irmãos da igreja, no seu local de trabalho, que você seja uma pessoa totalmente abençoada. Eu quero isso, uma pessoa totalmente abençoada. Eu quero isso, Deus quer isso, todos nós queremos isso. Você precisa disso, eu preciso disso, todos nós precisamos disso. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida. Amém? Querido Deus e eterno Pai, aprendemos nesta manhã do nosso culto doméstico que a maldição realmente existe. O Senhor disse isso. Abençoai, não amaldiçoeis. E nós vamos ver, nós precisamos crer, precisamos entender na Tua palavra que nós somos um povo chamado para sermos abençoados. Que nós não devemos aceitar a maldição na nossa vida de forma alguma. Que nós precisamos aceitar, meu Pai, viver o melhor de Deus, o bom de Deus, o novo de Deus todos os dias. Aliás, devemos viver em novidades de vida. Meu Pai, se tem alguma irmã, algum irmão, algum representante das famílias aqui do nosso curso essa manhã, sofrendo psicologicamente por alguma palavra que ouviu no passado, que travou, que bloqueou a sua estima, que comece a ser liberto nessa manhã, ou que possa ser liberto nessa manhã, em nome de Jesus. Eu abençoo todos que estão participando, os que assistirão depois, meu Pai, essa live, essa transmissão, Senhor, offline, que sejam abençoados para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que todos tenham amanhã, um dia abençoados na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente da igreja aí, nós temos temos propósitos novos no Orando com o Pastor, toda terça-feira no nosso templo. Você que de Valadares, que quiser participar do Orando com o Pastor, toda terça-feira, às 19h30, com o Pastor Jair, lá no templo, você participe. Nossa igreja fica na rua José Carlos Pereira, 365. Hoje tem ali um momento de intercessão, tem um momento de orando mesmo com o pastor. E
quer receber a bênção da saúde, a bênção, né, da libertação psicológica, né, participe conosco ali. Deus tem uma bênção para a sua vida. Passou a campanha? Não, nós não mexemos com o negócio de campanha. Nós intercedemos com você, ensinamos você a interceder. Lá tem um momento de palavra e um momento em que nós oramos uns pelos outros. O pastor ministra a bênção da saúde sobre a sua vida, ministra a bênção psicológica, ministra a bênção de todos os jeitos, e você pode participar conosco da boa palavra. Amém? Até quinta-feira, quando nós apresentaremos à luz da palavra como sermos libertos das maldições. Que Deus em Cristo os abençoe. Obrigado pela sua participação conosco. Que Deus te dê saúde. Amém.